Graça e a paz, queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me compreendes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua graça, obrigado por teu amor, por tua bênção, pela dádiva de estarmos aqui hoje reunidos como igreja, povo de Deus. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, todos os louvores, todas as orações, todos os testemunhos, Pai, te damos graças e pedimos que o Senhor venha ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, fala ao nosso coração, somos teus filhos e filhas e desejamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Paizinho. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. É muito significativo, né, essa conversa aqui de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um dos principais do Sinédrio, né, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. Então Nicodemos era um homem que conhecia a palavra escrita. Ele conhecia o que estava ali, eles estudavam, conhecia essa palavra, mas ele está intrigado com Jesus, porque surpreende, na verdade, Nicodemos, né? A vida de Jesus, os milagres que Jesus está operando, aquilo que ele está realizando é muito surpreendente e vai muito contra aquilo que eles esperavam. Na verdade, eles tinham uma expectativa de uma resposta das suas ações, porque os fariseus acreditavam que eles iam ser, de alguma forma, remunerados ou receberiam, de alguma forma, por causa dos seus procedimentos. Eles tinham essa dificuldade de colocar Deus no fim, porque isso foi o que o pecado colocou no coração do homem. O homem deixou de ser a origem, Deus deixou de ser a origem, o início, o princípio da vontade e do conhecimento dos homens. E nós colocamos Deus no final. E a religião é sempre assim, religião, Deus está no final. A religião é aquele ritual que você faz, são as coisas que você realiza de tal forma que você mereça agora o favor da divindade. Isso é paganismo, isso é uma perspectiva pagã. A promessa de Deus sempre foi a promessa da graça, sempre foi a promessa do seu favor, sempre foi a promessa do seu amor. Deus quer revelar-se no seu amor. E ele fica intrigado com tudo isso que está acontecendo, porque ele tinha uma expectativa que era resultado do que ele idealizou de Deus. E aí vem Jesus Cristo e quebra tudo isso. E aí, quando ele vê toda essa situação, a palavra fala que ele vai lá à noite, foi ter com Jesus e fala: mestre, verso 2, sabemos que
que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas a resposta de Jesus é mais surpreendente ainda. Porque Jesus não vai entrar nessa perspectiva aqui do que ele está pensando, mas Jesus vai falar do que importa. E Jesus falou, olha, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí a coisa ficou mais difícil ainda, né? Porque aí Jesus fala de nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não compreende as coisas do reino. Não tem o entendimento. Até porque era necessário, de fato, que o Espírito esclareça a nossa mente, que o Espírito esclareça o nosso entendimento, para que a gente compreenda o reino de Deus. E aí Nicodemos faz a pergunta, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele está intrigado com isso. Mas a resposta de Jesus no verso 5 é assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso 6 explica, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, querido? Jesus está falando da nova vida, que só é possível por Deus, que é concedida por Deus. Nascer de novo é nascer do alto. Quando Jesus está falando aqui, ele está falando de que nascer do alto. Nascer da água do Espírito é nascer do alto. Nascer da vontade de Deus. É uma nova vida. Quando a gente, para entender um pouco melhor, queria que você deixe marcado aqui o texto de João. Vamos lá em Ezequiel, no Antigo Testamento. Abre lá, por favor. É o capítulo 36 de Ezequiel. Amém? Ezequiel 36, o verso é o 25. Deus está falando, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém, querido? Essa é a promessa do profeta Ezequiel, que ele fala que nós seríamos lavados, purificados, né, das nossas imundícias, de todos os nossos ídolos, né? E ele está apontando para o sacrifício de Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e que nós íamos receber um coração novo, e que ele ia colocar em nós um espírito novo, tirar de nós o coração duro, coração de pedra. E depois ele fala assim, ainda colocarei dentro de vós o meu espírito. Então, ele está falando de um novo espírito, né? Nós seríamos regenerados, está falando da regeneração, e que nós íamos receber o Espírito de Deus como habitação. Amém? E assim a gente andar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. A grande questão é que a vida cristã tem a ver em conhecer a Deus não por fora, mas conhecer a Deus por dentro. A conhecer o que vai no coração de Deus. A nossa grande dificuldade, a dificuldade de Nicodemos, é o Deus que ele idealiza. É o Deus que ele idealizou, mas o Deus que ele não conhecia. Ele tinha uma perspectiva de Deus, ele tinha talvez uma expectativa, uma perspectiva ele não tinha, né, porque seria uma percepção errada. Ele tinha uma expectativa, ele tinha idealizado Deus, eles idealizaram Deus, eles têm um comportamento que é coerente com aquilo que eles idealizaram, mas eles não conhecem Deus. E Deus só pode ser conhecido pelo Espírito Santo. Então, se ele queria conhecer Deus, e ele vai atrás de Jesus para conhecer Deus, aí Jesus fala para ele, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. A carne não pode herdar o reino de Deus. E pela carne, o homem não consegue conhecer a Deus. Ele não conhece o reino. Volta lá comigo agora, lá em João, capítulo 3. Olha o que ele fala no verso 3. Capítulo 3, verso 3, a última parte. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino, porque ele não compreende o reino. Porque o reino não é compreendido a partir de um entendimento humano. O entendimento humano caído, maculado pelo pecado, não consegue ver o reino.
Nós somos cegos para o reino. É impossível compreender o reino. Mas depois ele fala, no segundo momento, no capítulo 5, Jesus responde: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então você, para ver o reino, você tem que entrar no reino. E você entra no reino quando você nasce da água e do Espírito, amém, irmão? E quando você nasce da água e do Espírito, quando nós cremos em Jesus Cristo, e nós nascemos de novo, pela obra do Espírito Santo, e nosso espírito é regenerado, então agora o Espírito Santo se torna o Espírito que habita comigo. E é por isso que agora eu adentrei o reino, porque eu adentrei a vida de Deus, amém, querido? Então o reino de Deus e a salvação não é Deus vir fazer parte na minha vida. Então muitas vezes a gente vê as músicas, algumas músicas, e eu não vou entrar no mérito das músicas, que fala que Deus entrou na minha vida. Não, Deus não entrou na minha vida, irmão. E Deus entrar na sua vida não é salvação. Esse Deus que entrou na sua vida é o ídolo. É o Deus que você concebeu. Esse é o Deus que entrou na sua vida. Mas a salvação não é Deus entrar na minha vida, é muito pelo contrário. Salvação é eu entrando no reino de Deus. É eu adentrar a vida de Deus. Eu adentro a vida de Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de vida, amém, irmão? A vida de Deus, tudo começou nele. Então nós adentramos o reino pelo Espírito. E se eu adentrar o reino pelo Espírito, eu vejo o reino. Eu começo a ter o entendimento, porque essa é uma obra do Espírito Santo, revelar o coração de Deus, amém, querido? Você nunca vai compreender, por isso que é loucura para quem não crê o Evangelho. Por isso que as coisas de Deus, para quem não crê, é loucura. Isso faz, esse povo é louco. Esses valores são loucos, eles não conseguem, porque do ponto de vista do entendimento e do intelecto humano, isso é loucura, porque o intelecto humano não consegue ver o reino. Mas aqueles que adentram o reino, eles veem o reino, porque eles conhecem a vontade de Deus. Amém, querido? Porque o propósito de Deus é conhecer, que Deus seja conhecido por dentro, na sua intimidade, no seu coração. Isso é possível pelo Espírito Santo. Amém, querido? Aleluia. Então, quando Deus nos salva, significa que Ele quer revelar o seu coração. Amém, irmão? Amém? Aleluia. O que você conhece do coração de Deus? Veja que às vezes a gente perde a perspectiva, né, querido? A nossa perspectiva é muito do momento, na perspectiva muito temporal. Mas a dádiva da salvação, da redenção que há em Jesus Cristo, é que eu conheça o coração de Deus. Porque se Deus nos chama e nos faz filhos, Ele quer revelar seu coração. A palavra de Deus em Colossenses fala que Jesus é a manifestação do Deus invisível. Amém, querido? Já viu lá? Ele é a manifestação do Deus invisível. E nós estamos unidos com quem, irmão? Nós estamos unidos em Cristo. A igreja é uma com Cristo, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus, irmão. Nós estamos nele. Nós estamos unidos a Cristo. Então, a palavra diz em Colossenses que Jesus é a manifestação do Deus invisível. É a revelação do seu amor, porque Deus, na sua intimidade, se revela como Pai. E se revela no seu amor. A palavra diz também em Colossenses que Jesus é filho do seu amor, que a palavra diz ainda que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados, amém, irmão? Ele nos tira do reino das trevas, que é o reino do eu, que é o reino do ego, porque o pecado foi viver no ego, amém, irmão? E o que era o ego? Viver no reino do ego, da minha perspectiva, é colocar Deus no final. Eu não preciso de Deus. Não foi isso que aconteceu lá na queda, irmão? O que aconteceu lá na queda? Quando Deus fala que não era para eles comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis. Eles poderiam comer de todas as árvores. De uma árvore eles não podiam comer. Qual que era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando eles comessem essa árvore, eles morreriam. E o que significava então essa árvore? Comer da árvore do conhecimento e do mal é o seguinte: eu não preciso começar em Deus. Eu não preciso começar na vontade de Deus.
Eu não preciso conhecer antes a vontade de Deus, a minha vida não precisa partir de Deus, eu consigo, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, pelo meu entendimento, chegar em Deus. Olha a maldição qual que era. Veja como é que Satanás foi assim sagaz. Aí Deus, de vez de ser o princípio, o início de tudo, Deus ficou no final. Então o diabo é muito sagaz, que o diabo não vai falar assim, gente, esse negócio de Deus é bobagem, ele não fala isso. Porque você falava reda, Satanás. Mas ele convenceu o homem a deixar Deus, então, no final. Qual que era o problema de Nicodemos? Nicodemos acreditava em Deus, sim, acreditava. O Deus que ele idealizou. Era o Deus que ele queria chegar. Deus não era o princípio. Deus não estava no começo. Os seus pensamentos não se originavam em Deus. E a sua vontade não tinha origem em Deus. Mas ele achava que pelo seu entendimento e pela sua vontade chegaria em Deus. Então Deus passou a ser a sua expectativa e o seu pagamento. E Deus deixou de ser o seu fundamento. Salvação é quando Deus se torna o meu fundamento. Salvação é quando eu adentro o reino. E quando eu adentro o reino e recebo a habitação do Espírito, eu agora tenho a dádiva e o privilégio de conhecer o coração do Pai. Para que, conhecendo o coração do Pai, eu seja tomado pela vontade do Pai e viva para a glória do Pai. E seja uma manifestação visível do Deus invisível. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é o propósito da salvação, irmão. Deus nos salva para revelar-se no seu amor. Deus quer se revelar no seu amor. E nós vamos conhecer então a Deus por dentro, na sua intimidade, e só é possível pelo Espírito Santo. É por isso que ele está falando, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então, irmão, vida cristã verdadeira é um compromisso com o que está no coração de Deus. É um compromisso com o que Deus está fazendo. Então, importa que a gente conheça a vontade de Deus para este tempo chamado hoje. E Deus quer revelar-se, amém, querido? E Ele quer falar ao nosso coração. E o Espírito Santo ministra isso ao nosso coração. Amém, querido? Então, porque na verdade a igreja, que é o corpo de Cristo, é como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu se manifestar nesse século, corpo de Cristo, amém, querido? É a forma que Ele quis se manifestar. Deus poderia se manifestar a esse mundo de muitas formas, concorda comigo? E sendo Deus, Ele não podia. Mas Deus escolheu se manifestar através de quem? Da igreja, que é o corpo de Cristo. E nós somos a habitação do Espírito Santo. Vamos ler ainda em João, para a gente entender um pouquinho melhor, um pouquinho na frente, capítulo 14. Olha lá, vamos lá. Eu vou ler a partir do 16, para a gente entender a missão, né? O propósito do Espírito Consolador. E Jesus fala, ele promete aqui no 16 o Espírito Consolador. João 14, o verso é o 16. Localizou aí, irmãos? Amém? Aleluia. Então diz assim, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia, glória a Deus, amém, irmão? Porque o Espírito Santo é o Espírito de habitação que está sempre comigo. O Espírito de quê? Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Porque o mundo não vê o reino. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Ele está falando, importa que você conheça o reino. Mas para conhecer o reino, você tem que entrar. E o mundo não vê o reino, porque o mundo não está dentro do reino, porque o mundo não adentrou a vida de Deus. Nós, igreja, povo de Deus, adentramos a vida de Deus, amém? Que podemos conhecer o coração de Deus e viver pela vontade de Deus. Essa é a dádiva, a bênção da igreja, povo de Deus. Aí continua dizendo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis, porque a nossa vida está em Deus. E nós vivemos agora nele. E a vida de Deus é a vida eterna. Amém, querido? Não a vida só que não tem fim, é a vida eterna, é a vida abundante. E ele continua no verso 18. Verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, porque não conhece a palavra. Não tem acesso à palavra, não conhece a palavra e não vai guardar a palavra. Aquele que conhece o Senhor e ama o Senhor, guarda a sua palavra. Aí o que ele continua dizendo. E a palavra que estáis ouvindo, a segunda metade do verso 24, não é minha, mas de quem? Mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar, lembrar de tudo que vos tem dito. Amém? É a promessa de Deus. Essa é a promessa. Quando Jesus fala para o Espírito aguardarem, que se cumpre em Pentecoste, era o cumprimento da promessa, a habitação do Espírito, que Deus habitaria conosco. Amém, querido? É a coisa mais extraordinária da terra, Deus habitar com os homens. Amém? Então ele vem e habita conosco para que a igreja seja então essa manifestação. Então, aí você pensa assim, e aí o Espírito Santo habita comigo e ele vai lidar com uma coisa, com o quê? Porque vem habitar com você, vem habitar comigo, qual que é o nosso problema? Nós aprendemos a viver em qual reino? Você estava em qual reino antes de você ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo? E esse reino das trevas, quem imperava no reino das trevas? O eu. Então, tá vendo? Então o Evangelho fala assim para o seu irmão, meu irmão, minha irmã, o Evangelho não é para te salvar, mas é para destruir eu. Amém? Para que prevaleça nós. O Evangelho não é para te salvar, amém, irmão? Porque a gente quer que Deus salve o eu, mas a desgraça é o eu. Então o Evangelho é para destruir as coisas do velho homem para que prevaleça o nós. Cristo em nós, o pão nosso, o Pai nosso, o nosso reino, o nosso chamado, a nossa vocação, amém, querido? Os nossos valores. Então o Espírito Santo vai trabalhar com isso. Então, na verdade, Deus não quer nos salvar como filho dos homens, mas Deus quer nos salvar como filho de Deus, amém, querido? Então o Espírito Santo tem que trabalhar isso, vai trabalhar contra essa questão difícil, que é a questão de ser filho dos homens, na perspectiva de ser filho do pecado, e tem que servir o eu em favor de quê? De nós, porque fora de Deus, no reino dos homens, no reino do eu penso em mim. A origem dos meus pensamentos sou eu. E a origem das minhas vontades sou eu. Em Deus ele tem que ensinar, para que a origem dos meus pensamentos seja a palavra eterna. A palavra de Deus. Para que a origem da minha vontade seja a vontade de Deus, que opera em mim pelo Espírito Santo. Amém? Deus vai trabalhar duas coisas: a palavra, o pensamento, a revelação, a consciência, e também vai operar a vontade. Amém, querido? Porque é Deus que opera em mim o querer e o realizar. Amém, querido? Então não tem desculpa para que eu não conheça a vontade do Pai e nem para que eu faça. Porque se você não estiver no reino, você nunca vai conhecer. Mas se você está no reino, você tem a probabilidade, a possibilidade, aliás, de conhecer. É preciso me render a essa vontade.
E se eu me render a esse conhecimento e desejar conhecer a palavra, e o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai me ensinar a verdade, ele também vai operar em mim a vontade. E a gente não tem vontade, não faz a vontade de Deus, porque a gente não conhece a verdade. E aí não opera em nós a vontade de Deus, porque a gente não dá lugar ao Espírito. Está entendendo, querido? Então, é isso que nós precisamos crer, nessa bênção e nessa dádiva. De que ser filho de Deus não é uma possibilidade distante, não, é uma realidade. Então, se você crê que pelo Espírito nós somos feitos filho de Deus, então você tem agora o pensamento e a vontade dos filhos para que você viva como filho, amém, querido? Porque Deus não te chamaria, e nem me chamaria para ser filho, para viver como filho e testemunhar ao mundo perdido o seu amor, se ele não me desse as condições. Então, a obra do Espírito de Deus, o que Deus está trabalhando, ele não está mudando a minha situação, mas ele está mudando a minha condição. Porque, sendo salvo e redimido por Deus, a minha situação, talvez, nesse mundo não mude muito. Esse é um mundo caído, mas ele muda completamente a minha condição. Então, independente da minha condição, independente da minha situação, conhecendo a minha condição, eu posso viver para a glória de Deus, amém, querido? Não existe nada que impeça, que possa impedir que eu viva para que Deus seja conhecido. Amém, querido? Porque ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, eu recebi as condições, a palavra e o Espírito de habitação. Ele habita comigo, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Eu conheço a vontade de Deus. E se Deus tem uma vontade para mim, Ele é capaz e poderoso para me conduzir nessa vontade. A questão é crer ou não crer. E Deus está lidando com a questão de crer. Quando Deus está repreendendo, Jesus está repreendendo Nicodemos, Ele está repreendendo não é por causa do entendimento, porque o entendimento você ainda tem uma, assim, tá, não entendeu, vamos falar de novo. Não entendeu, você desenha, entendeu, irmão? Aí você vai explicando e vai desenhando, se for necessário. Mas o problema, normalmente, não é que a gente não entendeu, é que a gente não creu. E Jesus está repreendendo Nicodemos, não é por não entender, irmão, é por não crer. Então, Deus às vezes está lidando conosco, não é porque a gente não compreende, é porque a gente não crê. Quando Jesus repreendeu os discípulos em alguns momentos na caminhada, lembra? Que Jesus repreende os discípulos, ele repreende Jesus por quê? Ai, meu Deus. Por que vocês não entenderam? Não. Qual que é o problema que Jesus repreendia? É por causa de quê? Porque vocês não creram. Homens de pequena fé. Então você vê que a dificuldade é não crer. Mas o que é que me traz a revelação? Quando eu ouço a palavra nessa perspectiva de palavra de Deus, da palavra do Pai. Sabe, quando eu leio a Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus, é o Pai falando comigo. Amém, irmão? Não é uma palavra simplesmente, não é uma filosofia, não são letras. É uma palavra para mim, de um pai querendo orientar o seu filho como viver na dimensão do reino. Amém? Então Jesus, na verdade, ele não entra na minha vida, sou eu que adentro o reino de Deus. E esse novo nascimento é uma mudança de natureza, amém? Primeira coisa, mudança de entendimento. Claro, luz, recebo revelação, recebo luz. Isso muda o quê? A minha consciência. E a palavra diz que nós temos que ser transformados pela renovação de quê, irmão? Romanos, capítulo 12. Pela renovação da nossa mente, não é? Nós somos transformados à medida que a nossa mente é renovada pela palavra. Então a palavra é a luz que, sendo ministrada ao meu coração, muda a minha consciência. E eu sou transformado, porque a partir dessa consciência eu desenvolvo então o quê? A minha relação com Deus, filho de Deus. Então é um novo entendimento, uma nova consciência, uma nova relação. E essa relação é um chamado à intimidade. É um pai chamando o filho à intimidade. Sabe aquele negócio que quando o pai tem que chegar e chamar o filho, senta aqui que eu vou te contar algo aqui. Vamos ter uma conversa.
entre pai e filho, ou entre mãe e filho, ou entre mãe e filha. Sabe aquela conversa importante? Você já foi chamado pelo seu pai, pela sua mãe, para ter aquela conversa íntima? Particular, só você e seu pai e sua mãe? Já ou não? Muitas vezes? Se você era meio custoso ou meio custosa, muitas, né? Certeza, né? Aí tem que chamar, vem cá, que eu preciso ter uma conversa com você, uma conversa íntima. Ai, meu Deus, o que será dessa vez? O que eu fiz? A consciência é o primeiro que pesa, né? Muitas vezes é Deus lidando realmente com as coisas erradas que nós fizemos, mas muitas vezes, quando a maturidade chega, é lidando com as questões mais importantes, ensinando valores, ensinando as coisas mais importantes. É um chamado à intimidade, amém, querido? E Deus nos chama à intimidade. Então, Deus nos salva e nos redime significa, meu filho, chega para perto, minha filha, chega para perto. E Deus está nos chamando à intimidade, amém, irmão? Deus nos chama à intimidade. Agora a questão é se eu me rendo a essa intimidade, se eu me achego a essa intimidade, né? Se eu vou entendendo isso e Deus vai trabalhando no meu coração, e isso é que vai me santificando, ou seja, eu vou entendendo quem eu sou. Porque a obra do Espírito Santo é fazer com que o DNA que eu recebi por nascer de novo, receber um novo Espírito, se revele. Porque antes o que revelava é o DNA do velho homem, da velha mulher, que é caído. Mas eu recebi um novo Espírito, e esse Espírito precisa revelar-se. E esse Espírito é ministrado pelo Espírito de Deus, amém, querido? Que nos ensina toda a verdade, e que me conduz, e que me lida com a minha vontade. Amém, querido? De tal forma que agora, tudo que eu faça seja resultado da revelação de Deus. Então, o que era o pecado? O pecado é colocar Deus no fim. É fazer alguma coisa para ver se no final eu agrado a Deus e dá certo. Isso é paganismo. E está cheia, inclusive nas igrejas evangélicas, infelizmente. Muita igreja evangélica faz isso, dá isso, faz campanha disso e daquilo, e no final Deus te recompensa. Paganismo. Deus idealizado pelo homem. Falso Deus, ídolo. Porque a religião verdadeira é começar nele. É falar, Deus, qual que é a tua vontade para mim, teu filho? É antes de fazer, perguntar para Deus, amém, querido? A gente faz e pede para Deus fazer dar certo. A gente faz uma mandinga lá, quer fazer uma mandinga para dar certo. É isso. Tem certas orações de crente que é uma mandinga, na verdade, com perdão da palavra. Porque você fala, não, Deus, eu comecei isso aqui, faz esse trem dar certo. Ué, por que você não começou no lugar certo, irmão? Começa nele, velho homem, velha mulher. É contra isso que o Espírito vai trabalhar. E aí você tem que rachar a cara. Sabe, tem que dar uma esfregada no nariz, no chão, para aprender a sair dessa possibilidade e achar que você pode viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá errado. Dá errado, não termina. O que não começa em Deus, não termina em Deus, irmão. O Espírito Santo vem me ensinar isso. A palavra diz lá em Apocalipse, a respeito de Jesus, que ele é o quê? Que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. As coisas eternas são aquelas que começam em Deus e terminam em Deus. Então o pecado é não começar em Deus. Tudo que você fizer, que não tem origem a sua relação com Deus e que não é fruto que Deus revelou para você, é isso que é pecado. Nisso a gente está pecando. Porque ainda é andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, achar que vai dar certo. Talvez não seja uma coisa errada em si, talvez seja uma coisa que não tenha consequências graves. Mas é um desperdício de tempo. Porque a maturidade é aprender a andar na vontade do Pai. Maturidade é ter intimidade com Deus, ouvir de Deus, ter a mente transformada, a mudança de consciência e fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Importa que eu diminua e que Ele cresça, isso é maturidade. Mas a gente quer que Deus esteja a nosso favor. Então a gente fala assim, Deus entra na minha vida e dá uma ajeitada aqui que a coisa está difícil, Senhor. Quem que não quer um auxílio desse, irmão?
Será um ser humano na face da terra que não precisa de auxílio alguma coisa e fala assim, ó, se você deixar Deus entrar na sua vida, Ele conserta isso. Aí quem que não quer isso? Mas isso é ser humano, isso é queda. Isso é colocando Deus no final. Fala, Deus, o que eu preciso fazer para você dar um jeito no meu casamento? Já fez assim, já orou assim, irmão? Deus, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer para você dar um jeito no meu marido, ou na minha esposa, ou no meu filho, ou na minha mãe, ou no meu pai, ou no meu amigo, ou no meu irmão? Às vezes a gente ora assim, né? Ai, ai, não é o que você tem que fazer, é o que Deus tem que operar em você. É a mudança que tem que fazer no seu coração. Porque nunca é a respeito do outro, sempre é a respeito de você. Amém, querido? Porque no fundo é a respeito de Jesus, porque tudo é para que Deus seja conhecido. Então a pergunta que você pode fazer é assim, para suas relações, qualquer relação, fala, Deus, o que o Senhor precisa operar em mim? O que eu preciso conhecer e aprender para que o fim dos meus relacionamentos seja Cristo? Para que todo relacionamento que eu tiver na sociedade, na família, na igreja, o final seja Cristo. Amém, querido? Aí eu estou crescendo, eu estou entendendo. Porque se eu começar nele e ele me conduzir na sua vontade, o final é ele, o final é glória. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que vai trabalhando no nosso coração. Então, tudo que não é resultado de revelação da parte de Deus, no fundo, é pecado. Porque o pecado é isso, você vai pondo Deus no final e acha que no final dá certo. Não, irmão. Vida é Deus estar no princípio, na origem dos meus pensamentos e da minha vontade. Amém, querido? Então, aquilo que está no princípio do meu pensamento deve ser resultado da comunhão com Deus. Amém? Aleluia, porque Ele está me chamando para a comunhão. Então, quanto mais comunhão nós desenvolvemos com Deus, pela palavra, pela oração, pela comunhão com os santos, mais eu conheço o seu coração. Amém, querido? E mais glória haverá. E mais transformado eu serei. Amém? Porque aí Deus está mudando, trabalhando a minha condição de natureza, filho, e não mudando, às vezes, a situação, porque às vezes a situação vai continuar difícil. Às vezes está vivendo numa família difícil, eu vou te dar uma notícia. E ela talvez permaneça difícil por longos anos, viu, irmão? Prepara. E se você adentrou um casamento difícil, eu vou te dar uma notícia. Pode ser que fique difícil por muitos anos. Mas não importa se é difícil ou não. O que importa é se você vai mudar a sua condição. Então, num casamento difícil, não se preocupe, não peça para Deus mudar a circunstância do seu casamento, mas para Deus muda a condição do meu coração. Amém, querido? Aí sim, porque se você achar que se mudar alguma circunstância, muda o casamento, você não vai fazer por amor, você vai fazer por interesse, é comércio. Mas quando você entende e você faz porque essa é a vontade de Deus, no final é glória. Sabe quando você abençoa aquele que no seu conceito não merece? Sim ou não? Tem hora que você olha para pessoas próximas de você e fala assim, merecer não merece, merecer outra coisa, né? Aí quando você fala assim, Deus não me dá força, porque se eu me der força, eu bato. Aí você fala, Deus me dá graça para que eu ame. Então você vê que a circunstância nunca é o problema. O problema é a condição do coração. Então, irmão, circunstâncias difíceis, mais intimidade. Amém, querido? Qual que é a solução para circunstância difícil? Mais intimidade. Porque mais graça, que a circunstância difícil requer mais graça. Amém? E aí ela muda a condição do meu coração. Aleluia. E no tempo certo, Deus pode mudar aquela situação. Mas antes, Ele vai mudar o seu coração. Amém, querido? Aleluia. Porque Deus não falou assim para nós, chegou aqui, o negócio é o seguinte, vocês estão tudo perdidos no inferno, sem esperança. Comporta assim, 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 eu vou salvar vocês. A situação era o quê, irmão? Péssima. Mas a situação nunca mudou o coração de Deus. Porque Deus não é suscetível à circunstância. Deus não muda. Ele é o mesmo, hoje e eternamente. E vida eterna é vida que não sofre mudança com circunstância. É um coração que ama
apesar das circunstâncias. É um coração que continua crendo, é um coração que está disposto a viver para a glória de Deus, ainda que se implique em sofrimento e dor, porque o amor é doador. Amém, querido? O amor é doador. E eu me dou independente da resposta do outro, simplesmente porque essa é a vontade de Deus. Então eu não faço para que o outro responda, ainda que eu deseje que o outro responda, ainda que seja lícito esperar que o outro responda favoravelmente, está tudo certo, mas eu não faço por isso. Eu faço porque é a vontade de Deus, amém, querido? Então, diante de situações difíceis, pessoas difíceis, pergunte, Senhor, qual é a tua vontade para mim, tua filha, teu filho? Ponto, é isso que eu quero ver. Tira os meus olhos da circunstância, eu quero contemplar o Senhor. Amém, irmão? Então, é essa obra que o Espírito Santo vai fazendo. Então, ele vai trabalhando no nosso coração. E a primeira coisa que ele tem que fazer, então, é mudar meu entendimento, é iluminar. A segunda coisa que ele vai fazer é ajudar a entender a minha condição, apesar da situação. Amém, querido? Ele vai trabalhar para que eu entenda a minha condição, apesar da minha situação. Então, o diabo é que fala assim, se você fosse filho de Deus, você não estava passando isso, ó, o diabo. Arreda Satanás. Não, que falar assim, você fala, arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. O diabo é que fala assim, que a sua situação é definida pelo tanto que Deus te ama ou não. Não. O que fala do amor de Deus é a minha condição de filho de Deus, de filha de Deus. Amém? Nascer de novo da água e do Espírito Santo. É a obra da cruz, é o sangue derramado. Ainda que as situações não sejam fáceis. Nós estamos vivendo um mundo de situação fácil. A situação do mundo hoje está fácil, irmão? Para ninguém, né? Para seu ninguém, né? Mas então a gente podia falar assim, então Deus não nos ama, porque nós fomos nascer nessa época de situação difícil. Muito pelo contrário, irmão. Deus nos ama e quer se revelar nesse tempo difícil. Quanto mais treva, mais luz, amém, querido? Existe mais graça, existe mais intimidade, existe a verdade, existe a direção de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar para iluminar o meu entendimento, para que eu tenha transformação, que aí eu tenha consciência da minha condição de filho de Deus, de filha de Deus, apesar da situação às vezes ser muito difícil, e vai nos convencer, então, de que nós não somos mais filhos dos homens, mas que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, ele tem que lidar com eu. Então, salvação não é salvar-nos como filho dos homens, mas é trabalhar nosso coração para que se revele o Filho de Deus. Amém, querido? E como filho dos homens, Deus tem que tratar muita coisa errada no meu coração e no seu coração. E se Deus tratar isso, é amor. Amém, querido? É amor. E sabe como é que Deus faz isso principalmente? Através dos relacionamentos. Amém? Então eu tinha que falar assim para Deus, eu dou licença para todos os meus irmãos e irmãs me corrigirem em amor. Você fala isso, já falou para Deus assim, já fez essa oração para Deus? Senhor, eu estou aqui na tua presença, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e eu me rendo assim, Senhor, quem o Senhor quiser, segundo a tua vontade, me ajuda a aceitar a correção, a palavra que me ajuda a mudar, a admoestação, amém, querido? Mas a gente não gosta, né, irmão? Alguém gosta de ser corrigido? O velho homem não, Deus quer matar isso, irmão. Amém, querido? Deus precisa matar esse negócio, de não gostar de ser corrigido, Deus tem que matar isso, a gente tem que tratar com esse negócio. Amém, querido? Então Deus precisa tratar o nosso coração, e Ele vai trabalhar isso para nos convencer que nós somos filhos, e que nós nascemos da água e do Espírito, que nós nascemos da vida de Deus, que nós nascemos do alto, que nós não nascemos aqui. A nossa dificuldade é compreender a nossa identidade muito mais como filhos de Deus que nasceu do alto, da água e do Espírito, do que de que nós somos filhos dos homens, porque a gente se identifica com a nossa humanidade e tem grande dificuldade. Mas Deus está trabalhando para ensinar que nós nascemos filhos dos homens, mas pelo Espírito nós somos feitos filhos de Deus. E Ele precisa me ensinar a viver como filho de Deus. O problema é que eu aprendi a viver a vida inteira como filho do homem. Eu aprendi a viver no reino do eu, mas eu preciso aprender a viver no reino do nós. Porque no reino do amor,
não existe lugar para o egoísmo, mas existe lugar para entrega, para repartir. Nossa, amém, querido? Então, as coisas não podem mais dizer respeito a mim. Tudo que você faz, que se eu perguntar, você está fazendo isso por quê? Aí se você falar assim, pronto, tem um problema aí. Mas você fala assim, não, nós. Se for por causa de nós, irmão, provavelmente é do alto. Se for por causa de mim, provavelmente ainda é o reino do eu. E Deus precisa me curar disso. E Deus quer me salvar exatamente deste eu, para que eu viva o nós. Amém? Para que eu pense a vida a partir de nós, de quem nós somos. Amém, querida? Que a minha vida seja então guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus em Romanos fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, querido? E Deus quer nos guiar por caminhos de vida eterna. Deus quer nos caminhar por caminhos de delícias, porque a delícia é estar nele. Amém? Deus quer nos caminhar por caminhos de alegria. Amém, querido? Que haja alegria no meu coração, que eu faça tudo com alegria. O Espírito Santo de Deus, fruto do Espírito Santo é alegria, irmão. A vida cristã deve ser uma vida de alegria. E alegria de conhecer a vontade de Deus. Sabe, de saber a vontade de Deus e a alegria de ver que Deus está trabalhando o meu coração e está conduzindo a minha vontade, está realizando em mim o querer ou efetuar segundo a sua boa vontade. Apesar de, às vezes, chorar por causa de circunstância, ter alegria interna, interior, de entender que a minha vida está sendo vivida para Deus, que Deus de fato me salvou e que essa circunstância exterior que aí me faz chorar, ela no fundo vai ser um instrumento de Deus para que eu seja mais parecido com Cristo. Eu vou ser transformado. Não importa se é por meio de dor, se é por coisas fáceis, importa que Cristo se revela através da minha vida, amém, querido? Então tem uma alegria. Não é que a gente não tem tristeza, que você não chora, que você não sente dor. A gente vive essas situações, mas isso não pode tirar a alegria de viver. É isso que eu estou dizendo, irmão. Eu me assusto de ver hoje, às vezes, nós estamos perdendo a alegria de viver. Você fala, passou, mas circunstância difícil. Sim, querido, eu sei. A gente vai chorar por circunstância difícil, mas existe vida de Deus. Eu preciso saber o que Deus tem para hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Existe motivo de alegria nele, não por causa de circunstâncias. Que se você ficar rindo por causa de uma situação trágica, você tem algum problema. Está equivocado, está errado, mas é apesar, sabe, de ter pranto no meu coração, por causa de situações que angustiam o meu coração, existia a alegria da vida de Deus. O Espírito Santo está ministrando no meu coração, e eu estou ouvindo de Deus, eu estou desenvolvendo intimidade com Ele, amém, querido? Eu estou vendo a vida para além da circunstância, eu estou vivendo a vida para além dessas coisas desse mundo. Eu consigo ver a vida na perspectiva da eternidade. Eu consigo ver que cada gesto, que cada ação tem valor eterno. E que não é em vão. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não se esmoreçam, não desanime, porque tudo que vocês fizerem no Senhor não será em vão. Então é fazer a partir da vontade de Deus, do conhecimento. O Espírito Santo é para desenvolver no nosso coração essa intimidade, trazer revelação e operar o querer e o efetuar. Amém, querido? Tudo aquilo que Deus tem como propósito para mim e para você é possível pelo Espírito de Deus que habita conosco. É por isso que Deus falou para Nicodemos, importa nascer de novo. Quem não nasce da água do Espírito não entra no reino. E quem não entra no reino é cego, mas quem entra no reino vê o reino. E ainda que em volta de mim haja trevas, eu vejo como a plena luz. Ainda que em volta de mim haja escuridão, os meus olhos contemplam a vontade de Deus. Eu vejo com esperança. Eu vejo na perspectiva do eterno. Amém, querido? Aleluia. Não é uma dádiva isso, irmão? Então, salvação é entender que a verdadeira vida está em ser orientado por Deus. Amém, querido? É ser salvo do orgulho, da soberba, da arrogância de achar que eu posso conduzir a vida por mim mesmo. E depois tentar trazer Deus, vem Deus, faz parte da minha vida, me ajuda de alguma forma. Não, é impossível. Mas salvação é isso, é me render a isso. E aí o Espírito Santo está trabalhando isso no nosso coração. E o que Ele vai trabalhando é isso. Deus não está chamando a gente para um comportamento,
para fazer certas coisas, para no final a gente ser remunerado. Ele quer revelar-se a nós, para que a gente conheça o amor do Pai, e conheça a vontade do Pai, e que conhecendo essa vontade, a gente viva essa realidade. Nós somos filhos de Deus. Amém, querido? E se a gente entender isso, irmão, nós vamos ser conhecidos pelo amor, porque a marca da maturidade é o amor. Amém? Todas as nossas ações vão ter como motivo, como origem, o amor de Deus, que está em nós pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus ministra ao nosso espírito o amor de Deus. De tal forma que a gente tenha certeza que nós somos 100% filhos. Amém, irmão? Sabe aquela semana que você não orou, que você não jejuou, que você não leu Bíblia, que as coisas esteve difíceis, a gente fala assim, agora eu não sou filho. Aí você vai tentar ser filho, né? Deixa eu ver se eu vou orar agora, se eu vou jejuar, eu vou para o culto, eu vou fazer alguma coisa para ver se agora, quem sabe. Não, querido, o Espírito Santo me lembra que eu sou 100% filho, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu não ouço, mesmo quando eu não me alimento. E me lembra, e ele insiste comigo, vem filho meu, se assenta na mesa, vem receber vida, vem receber graça. Quando a gente está mais distante, querido, ele insiste ainda mais. E eu creio que o Espírito Santo veio hoje insistir comigo e com você, porque ele tem prazer em ver a gente na mesa, na sua presença. Não importa a minha vida, não importa os meus erros, porque ele conhece e sabe que nós somos seus filhos. E esse é o amor que ele tem por nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos adotados em Jesus Cristo. Amém, querido? Ele tem nos chamado para isso. Somos filhos do amor. Recebemos o espírito de adoção. Não precisamos temer que a gente não recebeu o espírito de escravidão para viver atemorizado. Mas recebemos o espírito de adoção. Porque o espírito de Cristo é o espírito do Filho. O Filho concede o espírito do Pai. O espírito do Pai é o espírito que nos adota e que nos fez filho. Amém? Por isso que quando ele fala para Nicodemos, ele termina dizendo assim, no final: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que Cristo seja exaltado. Ele seria levantado numa cruz, para que seja conhecido o amor de Deus. E fala para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí viu o verso 16 que a gente conhece tanto: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo que foi enviado por Ele. Amém? Então Deus quer falar para mim e para você todos os dias de eternidade. Todos os dias Deus quer falar para nós de eternidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós somos filhos do amor de Deus, amém, irmãos? E Deus vai fazer tudo e vai trabalhar tudo, até que a gente cresça no conhecimento do seu amor, ao ponto que a gente transborde em amor sempre, ao ponto que nós sejamos homens e mulheres conhecidos pelo amor com que nós amamos uns aos outros, porque o amor de Deus está no nosso coração, amém? Então coloca seu coração diante de Deus e fala com o Pai. E fala para Ele do seu desejo, da sua vontade, de conhecer a sua palavra. Senhor, eu fui salvo para conhecer a Tua vontade, para viver a sua vontade. E fala: Deus, me ajuda a começar no Senhor, para que tudo termine no Senhor. Me ajuda a começar no Senhor. Me ajuda a começar a cada dia no Senhor. Senhor, hoje eu quero me levantar nesse dia e quero conhecer a Tua vontade. Que os meus relacionamentos, seja com quem for, comecem, Deus, em nome de Jesus, amém? E tudo vai ser transformado. E Deus vai trabalhar primeiro o meu coração, o seu coração, amém, querido? E no final, Ele vai ser glorificado. Importa que, independente de situações difíceis ou fáceis, Cristo seja conhecido. Então não olhe para as situações, mas diante de situações, fala: Deus, Pai, que no final o Senhor seja conhecido. Me ajuda então a ter o Teu pensamento, a conhecer o Teu coração. Reparte o Teu coração comigo, Pai. Amém.
Ele quer repartir. Fala com Ele em nome de Jesus. Até que Ele seja o rei do nosso coração. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, seja o rei do meu coração. E Ele só vai ser o rei do nosso coração se a gente conhecer o coração dEle. Em nome de Jesus.